sei que a rejeição, o pensamento sobre o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, se as pessoas vão pensar mal da gente, isso pega muito. Mas sabe de uma coisa? Quando tu morrer, quando eu morrer, as pessoas vão continuar vivendo a vida delas. E logo elas já vão estar esquecendo da gente, já vão esquecer de ti. Até os teus familiares ali, de repente teu filho vai ficar com uma foto tua, vai lembrar em alguns momentos. Eu lembro do meu falecido pai até hoje. Mas assim, tô vivendo a minha vida. Do que você tem medo? É exatamente isso que você tanto teme executar, que pode ser a sua promoção para aquilo que você tanto almeja. Sabe que eu tenho medo de fazer certas coisas. Mas esses dias eu tava lendo um livro. Eu acho que eu já comentei, se tu acompanha o canal, eu já devo ter comentado sobre esse livro aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária. E esse livro, basicamente, ele fala sobre a mentalidade das pessoas pobres e a mentalidade das pessoas bem-sucedidas. Fala sobre diversas áreas e cada tema, um capítulo ele vem descrevendo, esmiuçando sobre esse tema que ele descreve no capítulo. E no final de cada capítulo, ele coloca de 2 a 3 atitudes práticas para a gente fazer, para que isso venha também a gente ter uma mentalidade milionária. E o que acontece? Quando a gente começa a fazer isso, vai fazendo com que a gente venha evoluir em visão, em postura, em rotina. Porque não adianta só você vir aqui assistir um vídeo, ou ler um livro, ou fazer um curso. Enquanto ficar só na teoria, nada muda. Mas no momento que a gente coloca em prática, aí as coisas mudam. Por exemplo, eu gosto muito de me comunicar. Eu percebi que uma das coisas que eu mais gosto é de conversar. Se, por exemplo, eu e tu, a gente estiver pessoalmente, eu começo a conversar contigo assim, ó, e vou longe. E aí, se tu me contar alguma coisa, eu fico te escutando e a gente fica nesse bate-papo e a gente vai longe. Foi por isso que eu pensei assim, bom, eu gosto de me comunicar. Eu gosto também de que as pessoas estejam alegres. Eu gosto de ajudar as pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me comunicar de uma forma que eu possa contribuir para a vida das pessoas. E foi por isso que eu comecei a gravar conteúdo aqui na internet. Só que o que acontece? Um grande desafio que eu tenho é falar em público. Eu acredito que provavelmente, se você não for um palestrante profissional, você também deve ter esse grande desafio. Chega no meio da multidão ali, já começa a dar aquele frio na barriga, aquele medo. E, e aí muitas vezes a gente pode até travar. Foi por causa disso que eu comecei a fazer um curso de oratória. Por quê? Eu gosto de me comunicar. Gostaria muito de me tornar um palestrante. Almejo isso para mim. Porém, eu não tenho preparo e também tenho medo. Quando eu chego assim diante de um público maior, eu já fico com medo. Aqui na câmera, eu até já me adaptei, já me familiarizei. Não vou dizer que eu tenho a melhor das oratórias, que eu falo bem, que eu não erro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu já estou acostumado. E muitas pessoas, elas têm um receio. Elas não querem fazer isso. Mesmo sabendo que gravando conteúdo poderia impactar para o progresso do negócio delas ou da área que elas atuam. Mas, cada um. Inclusive você. Provavelmente, se você não grava conteúdo, se você começar a gravar conteúdo, vai ter sim frutos positivos para o seu negócio. Eu resolvi me dedicar para me aprender, a me comunicar. E aí me matriculei no curso. E fazendo o curso, chegou um momento lá onde tinha que fazer uma apresentação de 5 minutos. E eu tinha, tinha 3 dias, a professora ela deu ali as coordenadas de como que tinha que ser essa apresentação, e faltava 3 dias para fazer essa apresentação, eu não tinha nem criado um tema. Eu criei um tema no mesmo dia de fazer a apresentação, eu fiz esse tema, acho que foi em 10 minutos, só que foi meio de soco, assim, sabe? Porque acabou que a minha rotina da semana ficou complicada as coisas, e aí o que aconteceu? Eu peguei e tive que fazer, não tive tempo, sei lá o que aconteceu, não me organizei direito, não vou também aqui ficar inventando desculpa, eu não me organizei direito, mas eu peguei e fiz. E na ida para a aula, pensa no nervosismo que ficou.
tentei decorar aquele texto, eu já tinha mais ou menos o tema na minha cabeça, e tentei decorar, e eu cheguei, bah, eu não vou decorar isso daqui, inclusive eu não vou falar isso daqui tudo. Eu não vou ter tudo isso gravado na minha mente. Recém eu organizei aqui os pensamentos e é bastante coisa e eu não vou poder ficar lendo, eu vou ter que falar espontaneamente. E é a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema, eu não vou ter ele todo decorado. E a ansiedade começou a bater. A ansiedade começou a bater, daí até que chega um momento que eu, não, peraí, não vou, não admito a ansiedade. Não, eu vou chegar lá e eu vou agir naturalmente. Sai medo, vou agir naturalmente. Eu vou agir apesar do medo. E outra, o que que a gente tem que fazer? Se desviar do medo. Driblar o medo. Foi isso que eu fiz. E eu cheguei lá, eu não vou dizer que eu fiz a apresentação, a melhor apresentação do mundo, mas eu fiz a apresentação. E eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Sabe que eu fiquei orgulhoso de mim mesmo? Eu não fui o primeiro a fazer a apresentação, mas eu fiz a apresentação, fiz aquela mini palestra. E os meus colegas também, eles fizeram também. E foi um grande desafio, foi enfrentar o medo, foi enfrentar o nervosismo, foi enfrentar a ansiedade, não me permitir paralisar. E é isso que eu te incentivo. Qual é o objetivo que tu quer fazer? O que tu gostaria de fazer, mas tu tá paralisado pelo medo? Talvez, se você é homem, fica olhando aquela moça, porém, um certo medo, tu não vai lá e conversa com ela, não puxa um assunto. Acontece, isso comigo já aconteceu já. Até hoje isso acontece. Mas precisamos ser corajosos. Precisamos driblar o medo. Eu sei que a rejeição, o pensamento sobre o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, se as pessoas vão pensar mal da gente, isso pega muito. Mas sabe de uma coisa? Quando tu morrer, quando eu morrer, as pessoas vão continuar vivendo a vida delas. E logo elas já vão estar esquecendo da gente, já vão esquecer de ti. Até os teus familiares ali, depende do teu filho, vai ficar com uma foto tua, vai lembrar em alguns momentos. Eu lembro do meu falecido pai até hoje, mas assim, tô vivendo a minha vida. O que ele pôde fazer enquanto vivo, em relação a ele, com quem ele queria fazer, ele fez. Porém, ele se foi, e eu tô seguindo a minha vida. Você é a mesma coisa. Você tem a sua vida, você tem os seus projetos, você tem os seus sonhos. Não se permita ficar travado só porque fica pensando o que os outros vão dizer a seu respeito. Ah, vou passar vergonha. Por que você vai passar vergonha? Porque você se preocupa qual vai ser o julgamento das pessoas a seu respeito. E aí você se trava. Eu digo isso porque eu também tenho esse pensamento, esses conflitos na minha mente. Mas eu tô cada vez mais amadurecendo a ideia que eu não posso me paralisar por causa disso. E é justamente isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Dessa forma a gente vai conseguir, quanto mais ousado a gente for, mais a gente vai conseguir galgar níveis para os objetivos que a gente tanto almeja. Eu não tô falando, claro que eu tô falando aqui no bom sentido, né? Imagina o cara que faz um assalto, que rouba um banco, que comete um crime. Esse cara, ele tem uma tremenda ousadia. De fato, ele já superou tudo isso que eu já falei aí, de pensar o que as outras pessoas vão pensar, do nervosismo, do medo. Ele agiu, porém ele agiu pro mal. Imagina se ele pegasse essa coragem que ele teve de fazer o mal e fazer pro bem. É claro que a gente precisa ter esse comportamento, essa postura, mas a gente precisa ter isso continuamente, porque é a constância. As coisas não acontecem da noite pro dia, assim. Quando o cara vai lá e tenta fazer o mal, um assalto, fazer uma coisa, ele quer algo da noite pro dia. Então ele tem um pico de coragem, mas ele quer algo rápido, instantâneo. E aí ele age pro mal. Nós que buscamos o progresso, que buscamos prosperidade, a gente pode sim ter esse pico, mas talvez a gente não consiga manter sempre esse pico.
Por isso que é importante a gente criar uma rota. A gente cria uma rota para o objetivo que a gente quer alcançar. E no meio dessa rota, sim, vai ter, talvez, aquelas coisas que a gente almeja alcançar, que pode nos trazer medo. A execução para alcançar isso que a gente almeja, talvez possa ser confrontador para a gente. Possa nos trazer um nervosismo, um medo, por exemplo, quando tiver, de repente, ter que falar em público para apresentar o teu projeto. O teu projeto está ali, tu quer apresentar numa reunião de negócio, de repente, na empresa que tu trabalha, ou tu quer se tornar um palestrante, ou tu está numa entrevista de emprego, numa dinâmica em grupo, tu quer entrar naquela empresa. Faz parte do processo, porém, isso é desafiador, mas vai ter que ser o momento, quando chegar esse momento no teu processo, esse momento vai ser o momento que vai ter que ter aquele pico de coragem para te superar esse momento. E aí depois seguir em frente com a rotina, sendo metódico, fazendo o que precisa ser feito, porque gradativamente, com o passar do tempo, fazendo as coisas que precisam ser feito, você vai alcançar o seu objetivo, mas você precisa também ter um plano traçado. Porque se você não tiver um plano traçado, você fica dispersando a sua energia e você não tem um alvo. Se você não tem um alvo, você vai alcançar o quê? Se não tem um alvo, vai tirar para tudo quanto é lado, não vai acertar nada. Agora, se você tem um alvo, você vai dar disparos. E você vai dando disparos e você vai cada vez mais, talvez você não acerte de primeira, mas você acertou um pouco perto. Aí você vai dando mais disparos, vai calibrando a sua mira, até que chega um momento que você acerta o seu alvo. Você segue na sua trajetória, vai se qualificando, vai tendo aquela disciplina. E com certeza você vai, cedo ou tarde. Na verdade, esquece a palavra cedo, porque é médio e longo prazo. Você vai alcançar o seu objetivo. E se você se identifica comigo, um cara comum, buscando progresso, eu te convido a se inscrever no canal, deixe o seu like. Se você está nessa trajetória, tem desafios que te geram medo, que você teve que enfrentar, escreve aqui nos comentários, compartilha os seus testemunhos e vamos crescer junto. É isso aí.